Subestimar o inimigo é um erro fatal quando se trata de um conflito entre partes. Não avaliar corretamente a capacidade, a inteligência, a competência do outro pode ser fulminante durante o embate das partes. Por isso, me parece que a Venezuela vai ser um osso duro, muito duro de roer para os Estados Unidos. Me parece que não há uma avaliação correta da verdadeira capacidade bélico-militar e de resistência e de resiliência dos venezuelanos. É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo, sobre um novo Vietnã que pode estar para acontecer aqui em cima na América do Sul. Eu sou Marcos Barros e esse é o canal Geoide. Vejam bem, a retórica é que os Estados Unidos é o país mais preparado, avançado, treinado, desenvolvido, armado do mundo, que sua capacidade bélica é superior a qualquer outro. E isso não é verdade. Olha, duas guerras travadas recentemente, uma que continua em andamento, é a Ucrânia, mostrou isso bem claro, com tudo que fizeram contra a Rússia, sanções econômicas, apreensão dos fundos russos, né? Das reservas cambiais, mais de 300 bilhões congelados. Tudo isso não diminuiu a capacidade, a competência, a inteligência do povo russo, da Rússia e do seu governo. Muito pelo contrário. A Rússia está dando show de tecnologia, planejamento e capacidade militar. Já bateu a OTAN e olhe, é um país lutando contra quase 30 na Ucrânia. No outro conflito, a gente vê a péssima avaliação que foi feita agora do Irã. Um golpe dado pelas costas, né, um ataque surpresa ao Irã, quase que varreu Israel do mapa. Análises mal feitas, informações mal passadas ou mal capturadas. O Irã estava armado até os dentes. Parece que eles não sabiam. Faltou pouco para Israel não ser varrida do mapa. E agora, o homem da paz, o prêmio Nobel da palhaçada da paz, resolveu mandar uma frota com seu maior porta-aviões, mais navios, carregado de aviões, 4.000 marinas, fuzileiros navais norte-americanos, para o Mar do Caribe. A alegação, eu já falei aqui em um outro vídeo anterior, Maduro e seu staff de comandantes e autoridades de alto escalão são traficantes de droga. Olha, a ONU declarou essa semana que isso é mentira de Trump e do governo norte-americano. É mais uma das grandes mentiras da Casa Branca para querer invadir outros povos. Esse invadir vai ficar entre aspas, porque ainda tenho dúvidas que isso vai acontecer. Olha, o poder bélico da Venezuela não pode ser medido apenas pelo PIB do país. Não. Ou por sanções econômicas que foram feitas contra a Venezuela. Não. Porque senão você teria que medir a mesma coisa do Irã e lá deu zerda para Israel. Não foi bem assim. Pois é. Não é tão ruim assim, tão pequeno, o poder bélico venezuelano. Eles possuem corvetas e fragatas que foram modernizadas, bem equipadas e armadas, capazes sim de fazer a guarda do seu litoral marítimo. Ao mesmo tempo,
O seu exército, formado de cerca de 150 mil homens, sempre está bem treinado e também bem armado. Possui tanques, lançadores de mísseis e sistemas antimísseis. A Força Aérea venezuelana é composta de caças russos de última geração, talvez não de sexta, mas caças modernos e caças mais antigos, mas que foram totalmente recuperados e modernizados, capazes de fazer muito estrago. Mas aí tem um outro aspecto que eu fiz um comentário no vídeo anterior, e muitos internautas que vivem afoitos, que realmente acreditam no tio Sam como xerife do mundo, tão competente, tão poderoso, não levam em consideração. Há uma arma desenvolvida recentemente que a Rússia tem, são os mísseis hipersônicos, que nenhum sistema de defesa é capaz de parar, de detectar, de interceptar. E esses mísseis foram usados no Irã contra Israel. A outra é o sistema de geolocalização, que os Estados Unidos usam o GPS. Lá na Ásia, eles estão usando o Beidou chinês, que é muito mais eficiente, muito mais competente e capaz de localizar um alvo com precisão absoluta, sem grande margem de erro, ou talvez nenhuma margem de erro, que foi o que fez com que Israel sofresse com os ataques dos mísseis balísticos hipersônicos iranianos, muito porque a precisão era total dos mísseis. Mísseis que recentemente, até os iemenitas lá no Iêmen, jogaram contra Israel e também contra uma frota dos Estados Unidos que estava estacionária lá na região do Oriente Médio e teve que retroagir para não ser atingida. Pois é, mísseis que vêm fazendo a diferença na guerra da Ucrânia, onde os Patriots, aqueles sistemas antimísseis que são os mais avançados dos Estados Unidos, que é usado pela OTAN, não valem de nada. Pois é, quem garante que esses mísseis já não estão instalados na Venezuela? Essa é a questão. Ninguém garante isso, mas há muita troca de informação, muita troca de idas e vindas de russos e venezuelanos há muito tempo acontecendo, o que deixa claro que esses mísseis podem sim estar lá instalados. Sim, mas fora isso, como invadir um país grande como a Venezuela? Como entrar num país que tem uma milícia gigantesca, fora o seu exército regular de 150 mil homens profissionais, mas 4 milhões e meio de milicianos, ou seja, homens e mulheres do campo e das cidades, treinados e armados para defender o seu território. E olha, a pior guerra que um invasor pode travar é a guerra de milícia, porque o miliciano local, ele conhece o território, ele conhece as dificuldades, ele conhece as incertezas, ele conhece os detalhes da zona onde ele vai combater. O invasor não. O invasor vem com imagens de satélite e possíveis discussões que foram feitas em gabinetes do que é ou do que pode não ser, o que deixa muito teórico. Foi por isso que os Estados Unidos foram batidos no Vietnã, uma guerra de trincheiras em território inimigo, que não era conhecido. A milícia ganhou. Foi assim na Coreia, e mais uma vez os Estados Unidos saiu batido. Não conhecia e não dominava o território, saiu corrido. Pode ser que isso aconteça com certeza na Venezuela. Se houver um desembarque de tropa pelo litoral ou mesmo pela Guiana vizinha, vai ficar difícil para os soldados norte-americanos.
porque a floresta, que cobre grande parte, que é uma floresta equatorial, a Amazônia, ela é muito, muito preocupante. Ela é aterrorizante para quem não conhece. E o povo venezuelano, o soldado venezuelano, o miliciano venezuelano, conhece a floresta, sabe lidar com ela, sabe se movimentar dentro dela. Então é um perigo muito grande para os Estados Unidos. Eu acho que o Pentágono deve repensar. Eu acredito que eles vão ficar só beirando ali o Mar do Caribe e não vai sair disso. Porque se tentar uma invasão, um novo Vietnã se aproxima aqui agora na América do Sul. E o homem da paz pode voltar para casa com mais uma guerra perdida, como lá a do Irã, a da Ucrânia e agora a da Venezuela. E você que acha que eu estou errado, que o superpoderoso Trump com sua frota naval é capaz de tudo, acompanhe os fatos, siga os nossos vídeos, porque eu vou comentar mais sobre esse assunto. E você que nos acompanha, que já é nosso internauta, seguidor, deixe seu like, deixe seu comentário. E você que chegou aqui a primeira vez, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo. Até a próxima.